Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Estamos hoje aqui com o quadro Resumo dos fragmentos de novelas. E hoje estou trazendo uma segunda parte, né, do resumo da história Fogo sobre Terra. Por quê? Eu acabei não colocando mais informações aqui para vocês da novela. Eu iria fazer outro vídeo hoje, vai ficar para a semana que vem, mas hoje eu vou trazer aqui algumas informações da novela com calma, para a gente entender um pouco mais da história, já que muitas cenas foram cortadas, né? Não passaram, porque a novela só ficou em 6 capítulos, mas eu vou começar falando sobre a questão da censura na época da novela, né? Um dos motivos que causou a censura da novela foi, na época, estava sendo construída a usina de Itaipu, né? E como era uma coisa do governo, eles não queriam uma autocrítica, né, do projeto que estava sendo feito ligado à novela. Então, censuraram essa questão aí, e a Janete Claire teve problemas com relação a isso, né? E dentre outros problemas também. Outro problema muito sério que gerou na novela foi a questão do personagem do Juca de Oliveira, o Pedro Azulão. O Pedro Azulão, ele seria praticamente um Marte da novela. Por quê? Porque ele iria morrer no final da novela, né? Porque o personagem falava que só sairia morto de Divinéia, né? Bem, o fato é que a censura não olhou com bons olhos o fato dele virar um Marte. Eles não queriam isso, né? Aí exigiram a Janete Claire que dessem um final diferente, né? E, na verdade, quem acabou como Marte da novela foi a Índia Nara, vivida por Neuza Amaral, né? Ela morreu, né, afogada por conta da água, né, que subiu o nível até acima dos seus olhos, assim. E uma cena muito bonita, inclusive uma cena que eu elogio muito, porque tem um texto falando sobre Tupã, é uma coisa muito bonita. Eu acho que a narração é de Juca de Oliveira, se eu não estou equivocado, né? Então, muito bonita essa narração. Ela morre e acaba virando Marte, né? Porque ela acaba não saindo da cidade de origem dela. Bom, com a construção da barragem, né, que vai dar acesso à usina, ela vai beneficiar uma cidade próxima, que é a cidade de Pouso Velho, que é uma cidade maiorzinha, né? E surgiria ali a Nova Divinéia, que seria uma cidade futura, né? Para que as pessoas pudessem passar para outra cidade e a antiga Divinéia seria dizimada pelas águas, certo? Bom, com isso, quem se beneficiaria com isso era um mau caráter do Arthur Braga, né? Vivido por Erval Rossano. Arthur Braga, ele explorava algumas pessoas por causa da fazenda da erva mate, né? Que era explorada por vários fazendeiros, eles exploravam várias pessoas. E uma dessas pessoas exploradas por ele era Tiana, personagem de Léa Garcia, que não apareceu nesses 6 capítulos. Tiana era uma jovem muito bonita, né? E ela foi enganada por Arthur, né? Que havia proposto a ela casamento, né? Só que, na verdade, ele iria casar com a Estrada de Ferro, acabou não casando com a Estrada de Ferro, mas se uniu a outra jovem, a Maria Paula, que era a Ada Choliose, e a Estrada de Ferro, Françoise Forton, certo? Bem, o que aconteceu? No dia do casamento, a Tiana, né, Léa Garcia, envenenou o bolo, né? Envenenou o bolo, e como o noivo foi o primeiro a comer o bolo, o Arthur Braga comeu o bolo e morreu, né? Comeu o bolo e morreu. Outra coisa da novela que ficou muito bem explicado e não passou, né? É o personagem do Heitor Gonzaga, que era o empreiteiro, né? Que era interpretado pelo Jaime Barcelo. O Heitor Gonzaga, ele prejudicou a vida de muita gente, né? Inclusive da família do Pedro Azulão, né? Ele, incomodado com o relacionamento que o Diogo tinha com o pessoal de Divinéia e a Bárbara também, ele queria afastar os 2 filhos, né? Porque ele não queria
que os dois se unissem a ninguém de Divinéia. Mas, na verdade, ele queria esconder a verdadeira culpa que ele teve pelo acidente dos pais do Pedro e do Diogo, né? Na época, o piloto do avião era o Beato Juliano, Enio Santos, que não fica até o final da novela. Ele morre antes do final da novela, né? Devido a um acidente, que ele não tem nada a ver com o acidente, mas é envolvido em um acidente, né? Então, o Beato Juliano, ele se sente culpado pelo acidente, mas o verdadeiro responsável foi o Heitor Gonzaga, né? E outra coisa muito bombástica é que o pai do Pedro, do Diogo, não morre, né? Ele acaba escondendo de todo mundo que sobreviveu, né? Ganha dinheiro do Heitor e sai da cidade. É o Coronel Aires, vivido por Jorge Cheques, né? Ele depois, os filhos acabam descobrindo que ele não morreu, quem morreu foi a esposa, quem ele amava, mas, enfim, ele acabou comprando a morte da esposa, né? E o Heitor Gonzaga acabou se apoderando das terras dele, né? Se apoderando de tudo dele, inclusive do filho. No caso da Bárbara, ela foi arrancada quando nasceu de Nara. Nara era a sua verdadeira mãe. A Índia Nara era a verdadeira mãe de Bárbara, né? Então, o que acontece? O Heitor tira ela dos braços da mãe quando nasce e ela não sabe que a Nara é mãe dela, né? Mas ela tem umas cegueiras psicológicas devido aos abalos nervosos dela, né? Eu já tinha falado sobre isso no outro vídeo, devido ao trauma de infância, né? Devido àquela coisa de ter sido arrancada da mãe, né? Então ela tem essa cegueira temporária, né? Que acontece com ela, né? Outra coisa muito interessante na novela é a expressão fogo sobre terra, né? Que muita gente fala na expressão fogo. Por que o fogo sobre terra, né? Porque o fogo sobre terra é tido como uma expressão de progresso, né? Ela é colocada como uma expressão de progresso, porque a cidade acaba a divisão das águas, né, no rio Jurapuri, né, que é um rio fictício, né, e as águas cortam o rio Jurapuri e outros rios, né, que vai beneficiar a cidade, porque vem o progresso acaba ganhando, né. Nisso tudo, acaba que o Beato Juliano, quando acontece o acidente, ele abandona a família, né? Quando acontece o acidente, ele abandona a família, inclusive o filho, que é o engenheiro André, vivido por Marcos Paulo, né? Aí depois ele conta, né, que é o pai do Marcos Paulo, né, que pensa que ele abandonou ele de uma forma incorreta, mas não foi por conta do acidente, porque ele se sentiu culpado, porque ele era o piloto do avião, né? Então, isso por culpa do Heitor, né? Que fez com que ele se sentisse culpado, né? Quer dizer, a carga da culpa ficou nele, né? Então, ele acaba, né? Foge da família, se torna beato para expurgar a culpa que ele tinha do acidente, né? E ele acaba indo para a cidade, lá para Divinéia, e acaba, né, tentando viver uma nova vida, mas se sentindo culpado, né? Outra coisa é André. André é um engenheiro formado, né? E tem alguns que são contra a evolução da cidade, como a Frida, né, e da Gomes, como Salim, né, o Isaac Bardavich, né, que são contra o prefeito Tonho Madeira, né? Antônio Madeira, que é o prefeito, que é o Dario Reis, né? Então eles são contra o progresso, esse tipo de progresso pode acabar um tom da cidade, né? E na verdade acaba. Bom, o André se casa com a Brisa, né? A Brisa, que é a Sônia Braga, que ela não tem a ambição que a irmã tem, de mudar da cidade, de ficar rica, não tem nada disso. Ela é simples, mas tem medo de envergonhar o marido, né? Por ele ser um engenheiro, né? Que tem uma carreira pela frente, e ela, uma simples moça do interior, né? Quem vem atrapalhar o casamento dos dois, porque quer conquistá-lo, é a Jude, personagem da Monique Lafon, que só aparece no final da novela, né? A Monique Lafon, ela não acaba com ele, lógico. Aí vem a tia dele, né? Que é vivida pela Cleide Blota, que vem para dar uma força no casamento dos dois, que também não aparece na novela. Eu fiquei muito indignado, né? Outro sofredor dessa situação, né,
que é uma pessoa que sofre com uma situação que está, que é explorado por cada uma das pessoas, é o Nilo Gato, o personagem do Edson França, né? E ele acaba sendo acolhido pela Isabel, né? A Isabel, que é a Alicia Magna, né? Que perdeu o filho por causa da exploração das fazendas do Arthur Braga, né? O Herbal Rossano. Então o filho dela morre por conta de ter sido explorado, né? Por causa dos trabalhos que ele era explorado na fazenda, né? Então ela acolhe o Nilo Gato como filho, ela acaba se unindo ao Zé Martins, que é o Gilberto Martins, que anteriormente foi casado com a Tiana, né? A segunda companheira dele, mas ela acaba não ficando com ele, porque ela acaba matando, assassinando, envenenando o Arthur Braga, né? Então ele é acolhido por ela, né? O Nilo Gato, mas ele rouba para comer, né? Ele não é aquele tipo mau caráter, não. Mau caráter ali é o Heitor, o Arthur e também o Gustavo, né? O Gustavo é o cara que é apaixonado e não é correspondido, né? E a Lisa, ela é sobrinha do Heitor e da Celeste, Jess Fonseca, né? Ela é apaixonada pelo Diogo, que não corresponde a ela, né? Ela, na verdade, é uma médica, psiquiatra, que ajuda a prima, né? A Regina Duarte, né? Enfim, por causa das conturbações que ela tem, né? Então, ela não é correspondida. E o Diogo, acaba ficando com a Chica Martins, né? Uma coisa que foi muito usada na época da novela, e eu achei interessante, foi a linguagem do P, né? Que era feita pelas irmãs, pela Brisa e a Chica Martins, Sônia Braga e Diniz Fati, né? Diniz Fati foi o personagem que ela mais gostou, né? Então, até as crianças da época pegou a linguagem do P, que era o P antes das outras sílabas, né? Então é interessante isso, né? A linguagem do P. Eu acho uma pena que a emissora não tenha conservado essa novela, não tenha passado essas cenas, porque teve muitos personagens importantes ali que não tiveram, né? Por exemplo, quando a esposa do Diogo se matou, ela se matou depois do término do relacionamento deles, né? E ele foi criando a Viviane, que era a Rosaninha Garcia, mas com medo do sogro dele retirar a guarda da criança, né? Então ele ficou com medo. Outra coisa engraçada dessa novela era o personagem do Germano Filho, que era o Quebra-Galho. O Quebra-Galho por quê? Não é porque ele era magro só, não. Porque ele era um faz-tudo na cidade. Ele fotografava as pessoas, ele trabalhava na plantação de chamate, né? De erva mate, né? Então, fazia tudo na cidade. E os filhos dele tinham nomes engraçados, né? Era estrada de ferro, rodoviária, ônibus, escada rolante, deixa eu ver o que mais, rotatória. Nossa, mas era muito engraçado. Os nomes, eu não tenho todos aqui de cabeça. Mas eram 10 filhos que ele tinha, e cada um tinha o nome de alguma coisa de via, né? Era ônibus, escada rolante, era interessante. A novela é muito interessante, né? Eu bato palma aqui pro desempenho do Jardel Filho, que ator que era, que atriz que era, Diniz Fati, que desempenho. Neuza Amaral foi de uma interpretação incrível. Então, gente, agora vocês estão sabendo o restante da história, né? Que eu tinha que trazer para vocês aqui, né? Por que houve censura? Por que aconteceu? Porque o que acontece? A novela teve muitos problemas. Começaram logo no começo. A novela iria ao ar em 73, em agosto ou julho, né? Depois que terminasse a novela Cavalo de Aço. Mas ela só veio a ser exibida no dia 6 de maio de 1974, né? Então, a Jéssica foi aquilo que ela fez, colocou o semideus antes, né? Para depois vir a novela Fogo sobre Terra no dia 6 de maio. Então, tá aí a história da novela, né? O Heitor era o verdadeiro vilão, responsável pelas mortes dos pais do Pedro Azulão e do Diogo Gonzaga, né? Então tá aí os verdadeiros vilões, ele, o Arthur Braga, né? E o Coronel Aires, que acabou, né? Fingindo a própria morte, ganhou dinheiro para fugir da cidade, né? E depois ele volta, né? Mas tem um conflito com os filhos, né? Que não conseguem aceitar, né? Então, uma novela muito bonita. É uma pena, eu fico muito triste com a emissora, né?
que não preservou a novela. Meu Deus do céu, poderia ter preservado. Eu queria muito ter assistido essa novela inteira. Poxa, é uma pena que a emissora não tenha preservado. Eu fico muito triste, gente. Muito triste. Mas só em trazer essa segunda parte aqui, eu já fico satisfeito para vocês ouvirem aqui, né? É a segunda parte da novela Fogo sobre Terra, tá? Semana que vem estarei trazendo os atores saudosos da novela. E que novela maravilhosa, gente. Que novela fantástica, que história surpreendente, né? Então, se você gostou desse vídeo, já peço a vocês que coloquem um dedo aí e compartilhem em todas as redes sociais. Se pularam por aqui de paraquedas, este canal é o Tempo da TV, meu nome é Pedro Henrique, tá bom? Deixa o joinha, porque o joinha ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo da história, toda a história da novela é essa, né? O verdadeiro vilão, o verdadeiro culpado, né? E o coitado do Beato Juliano levou a culpa sem ter, né? Porque ele não era responsável, ele era o piloto, se sentiu culpado a vida inteira, quando o culpado, quem provocou o acidente dos pais do Pedro de Diogo, foi o Heitor Gonzaga, né? Não só provocou o acidente, como arrancou a Bárbara dos braços da Nara quando nasceu, né? Então, um verdadeiro vilão, né? Verdadeiro vilão da novela. Então, tá aí a história, tá bom? E lembrando que o Tempo da TV acontece em 5 edições, todas as terças, quintas, sextas, sábados e domingos, sempre com vídeos inéditos para vocês, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito de poder contar a segunda parte para vocês aqui da novela. E eu achava que quem tinha se suicidado era a Lisa, né? Mas não. Foi a primeira mulher do Diogo, né? A primeira e única, né? Porque ele não ficou com a Lisa, né? Ele não era casado com a Lisa, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E um grande abraço para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Enfim, é isso aí, gente. Tá bom? Até a próxima. Ah, e lembrando uma coisa, tá? Nisso tudo, quem ficou com o Zé Martins foi a Isabel, né? Foi a Alicia Magna, criando, né? Tendo o Edson França como filho. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.